Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Trading e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, estendendo as roupas, fazendo seu crossfit, calculando o risco no ponto de exposição, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 171 do podcast Áreas Contaminadas, editado com muito esmero por Lilian Coreaço Riz. O podcast é oferecido a vocês pelas melhores pessoas do mundo. São aquelas pessoas que com muito carinho colaboram financeiramente conosco há 3 anos na campanha do Apoia-se. Essa colaboração é fundamental para mantermos os materiais gratuitos para todo mundo. Nós, da família ECD, somos muito gratos aos apoiadores e às apoiadoras, tanto pela questão financeira, que com certeza nos ajuda muito, mas especialmente pela consideração com a gente, de voluntariamente vocês quererem contribuir com o crescimento de todo o mercado, de acreditarem que estamos legitimamente fazendo um bem coletivo. É muito bom ter vocês conosco ajudando a debater assuntos técnicos e não técnicos, a dar voz a esse imenso universo do GAC, a esperançar as pessoas, enfim, a construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Em nome, então, de toda a família ECD, muito obrigado pelos 3 anos. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho e se juntar a esse grupo de 60 colaboradores atuais, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples, rápido e barato. Entre no site apoia.se/ecdambiental e siga lá as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter os nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com 3 patrocinadores que nos ajudam muito e nos orgulham muito pelo fato deles quererem atrelar a marca deles ao nosso trabalho. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Aliás, agora em novembro comemoramos 2 anos desse patrocínio. E por uma coincidência ali, o Paulo Negrão da Clean nos procurou e algum tempinho depois, o Michel Tognoli e o Rafael Sato também nos procuraram com ideias semelhantes, de patrocinarem o nosso podcast. A nossa reação foi de surpresa, afinal, como essas empresas aí, grandes, super consolidadas, super conhecidas e reconhecidas no GAC, poderiam se interessar por um veículo pequeno, independente, assim, um podcast semanal. Obviamente nós aceitamos, afinal, isso é um motivo de muito orgulho, estar ao lado dessas marcas importantíssimas no GAC. Além, é claro, da ajuda financeira que nos permite dedicar um bom tempo à produção desses episódios com muita atenção, carinho e dedicação. Agora, 2 anos depois, entendo que estamos todos ganhando com isso. Nós, obviamente, porque aumentou a nossa relevância. As empresas, pois como elas me explicaram e a gente conseguiu ver, embora pequeno, nosso podcast fala diretamente com o público seleto e importante para os patrocinadores, que são vocês, ouvintes, pessoas que fazem o mercado do GAC acontecer. O nosso compromisso, a nossa constância, a nossa relevância, a nossa qualidade de material faz com que isso seja bom para eles, atrelar a marca deles à nossa. E finalmente, isso é muito bom para vocês que nos ouvem, pois podem contar com materiais gratuitos que espero ajuda vocês no dia a dia. Um exemplo muito legal de solução coletiva, que da nossa parte vai durar por muito tempo. Então também em nome da família ECD, muito obrigado à Clean, à Vapor Solutions e ao Laboratório Consulting. E um obrigado especial ao Paulo Negrão, ao Michel Tognoli e ao Rafael Sato que fizeram isso acontecer. Que venham os próximos 200 anos.
Anuncio aqui rapidamente que na quarta-feira que vem, dia 29 de novembro, das 14 às 17h30, teremos a 21ª edição do painel de debates do Senac, com o tema Tecnologias no GAC. A moderação será minha, os debatedores serão Calvin Yost, Rafael Sato e Thiago Gomes. O evento é online e gratuito com vagas limitadas. Informações e inscrições no site da ESAS, aesas.com.br/eventos. Bom, pessoal, hoje temos conosco Guilherme Navarro Diogo Tavares, geólogo, atualmente coordenador de projetos na COPF. É um profissional muito competente, já publicou e apresentou muitos trabalhos, já deu diversas aulas nos cursos Senac e AESAS e é apaixonado pela geologia e também apaixonado pelo GAC. Hoje ele nos brinda com uma bela aula sobre investigação, unidades hidroestratigráficas e muitas outras coisas legais. Com certeza vocês vão gostar. Fiquem agora com as palavras de Guilherme Navarro Diogo Tavares. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, Guilherme Navarro Diogo Tavares, o Guilherme. Guilherme, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, professor. Agradeço, primeiramente, pelo convite, né? Um convite que demorei um pouco a aceitar, não por falta de querer, mas por falta de poder, né? Realmente estar aqui. E esse aqui é um espaço da voz a muitas pessoas do gerenciamento de áreas contaminadas, e é um dos 2 podcasts que eu costumo ouvir, o seu podcast, né? Principalmente aqueles voltados a assuntos técnicos. Eu acho que o debate ele é uma boa forma de evoluir, né, no nosso conhecimento. Sim. E o outro que eu também ouço é o Mano a Mano. Ah, que legal. Então, assim, são ótimos apresentadores, né? Com ótimos conteúdos. Nossa, pô, obrigado, né? Obrigado, caramba. Falando aí mano a mano, eu vou fazer uma primeira pergunta fora do script aqui. Eu já vi que você gosta de rap, você também gosta de punk rock. O que você gosta mais? Rap ou punk rock? Você gosta mais do Cólera, do Garotos Podres ou do Racionais? O que você prefere? Olha, eu acho que eu sou um pouco eclético, eu vario no que eu ouço bastante. Ouço bastante rap, de fato, né? Tanto Racionais, quanto Criolo, quanto algumas outras pessoas que eu acho que produzem letras realmente interessantes hoje em dia. Quando vai para um momento mais antigo da música, aí acaba mudando um pouco o gênero musical. Eu ouço um pouco mais de MPB, ouço bastante Marcos Valle. Então, assim, parece que ao longo do tempo as pessoas estão compondo músicas com letras que me agradam, melodias que me agradam, de gêneros um pouco diferentes. Sim. Mas eu vou variando. Às vezes você vai me encontrar ouvindo Marília Mendonça, isso é possível. Às vezes as pessoas não acreditam, mas eu realmente vou variando. Legal. Vou variando por aí pelo que agrada, né? As coisas boas estão em todos os gêneros. Sim. É a gente encontrar. Bom, Guilherme, conta para nós então do pequeno Guilherme, onde ele cresceu, o que ele gostava de fazer e que caminhos levaram o Guilherme à geologia, algo que né, não é muito comum, assim, né, as pessoas se interessarem por geologia quando criança. O que aconteceu com você? É verdade. Eu sou de Diadema, aqui na Grande São Paulo, né? Eu estudei ensino médio na ETH Lauro Gomes. Sei. Muitas pessoas passaram pela ETH Lauro Gomes, né? Naquele momento, quase todo mundo passava por lá e fazia um curso técnico. Eu fiz um curso técnico por meio período de meio período de automação industrial. Eu percebi que aquilo não era para mim. E também eu percebi que eu não sabia o que eu ia buscar como profissão, né? Isso daí me abriu uma oportunidade de fazer cursinho à tarde, né? E o cursinho acabou me levando à universidade pública. Na verdade, a palavra da universidade pública chegou na ETH Lauro Gomes por conta de algumas pessoas, alguns professores, né, e também alguns alunos que tinham familiares em universidade pública. E o cursinho, que tem até um valor no custo, né, quando particular bem mais baixo do que uma escola, né, acabou me levando para a universidade pública. Mas, assim, foi complicado entrar na universidade pública do ponto de vista de
naquele momento, as cotas para alunos de escolas públicas, né? Não era algo bem estabelecido nas universidades estaduais, era algo bem estabelecido nas federais, principalmente na UFABC. E a concorrência entre o aluno de escola pública com o aluno de escola particular, ela leva com que os alunos de escola particulares, em geral, principalmente das boas, né? Existem escolas particulares que também não são excepcionais, né? A ingressarem na universidade pública, né? E aí, naquele momento, eu consegui passar em algumas universidades, mas eu não sabia o que eu queria cursar. Essa dúvida permanecia, né? Então, em cada faculdade, eu prestei um curso diferente. Na Unifesp, em Diadema, eu prestei Engenharia Química. Na UFABC, eu prestei Exatas, né? Uma seleção mais ampla. E na USP, eu prestei Geologia, porque após infinitos simulados, eu sabia mais ou menos quanto eu podia acertar na FUVEST. E eu acho que naquele momento eu definitivamente não tinha a oportunidade de estender um cursinho pós-ensino médio, né? E aí, por fim, eu passei na UFABC. Lá era mais fácil o acesso, metade das vagas eram destinadas à escola pública, algo assim. Na Unifesp, a dificuldade foi maior, eram poucas vagas, não lembro se eram 2 vagas, assim. Era algo mais difícil. E eu passei na 4ª chamada na Unifesp. Foi possível também. E na USP, a nota de corte era 52, eu acertei 50. E aí, a USP, ela é uma universidade que tem uma trajetória muito vinculada à burguesia paulista, né? Ela é uma universidade que alguns cursos são muito elitizados até hoje. Né? E as cotas lá, elas sofriam muita dificuldade, né? De serem aceitas pelos conselhos universitários, que obviamente representava e representa, né, por parte de pessoas que têm essa trajetória, né? Então, naquele momento, existia uma cota para dizer que existia a cota. E aí, a minha nota de 50 foi para 52. E 52 era a nota de corte. Caramba! Então, eu passei, talvez, em último colocado da primeira fase. Na segunda fase, eu passei também na 4ª chamada. Caramba! Também na 4ª chamada. Eu fui o último lugar da 4ª chamada. Putz, meu Deus do céu, rapaz, que loucura. E eu não ia me matricular, eu ia me matricular na UFABC. Eu já estava matriculado na UFABC. E a UFABC, o ensino ia começar factualmente 8 meses depois. E eu comecei a estudar a geologia sem saber o que era geologia, sem ser apaixonado desde criança por geologia. Eu não sabia o que era isso. Caramba, rapaz. Mas eu sabia que dificilmente eu passaria de novo. E o que eu tinha que experimentar. Porque eu não sabia o que eu queria, né? E aí eu sabia que tinha uma vizinha no meu prédio, amiga do meu irmão, que ela era geóloga. E ela trabalhava na Petrobras. Caramba. E eu liguei para ela, telefone fixo na época, para saber o que era isso, né? Eu sabia que eu ia passar, já estava na terceira chamada, falei, nossa, acho que eu vou passar, eu vou ligar. E ela ficou mais de 1 hora no telefone comigo, falando do curso. Eu fiquei pensando, por que será que alguém vai gastar 1 hora para me contar o que é uma coisa? Eu não achei, não via motivações. Hoje em dia eu vejo as motivações dela, e se alguém me perguntar se alguém cogitar fazer geologia, 1 hora vai ser pouco. Eu imagino. Que eu gastarei falando dos prós desse curso. Sim. E aí depois, eu demorei para gostar do curso depois que eu entrei lá. Demorei. Eu só fui gostar do curso depois do banho de lama. Depois do banho de lama, que não é trote, o banho de lama não é trote. Depois do banho de lama eu falei, caramba, esse negócio aqui é legal, né? Animado, né? É legal, isso é um negócio que me faz caminhar por aí, talvez me tire um pouco da frente do computador, né? Talvez me leve para lugares, que eu percebi, né, com as atividades de campo, para lugares do Brasil que nada leva, a não ser as próprias rochas que estão onde estão, né? Geralmente a gente visita os lugares que tem alguma atração turística ou por alguma razão, mas as rochas não, elas estão em lugares aleatórios. Né? Então ela vai te levar a conhecer lugares que geralmente a gente não passaria, né?
E aí eu comecei a gostar do curso. No terceiro ano eu realmente já gostava muito integral, né? Um curso que se você não gostar, você não vai conseguir cursar. Demandaria muito, né? De quem não gosta. E foi isso. Então, o que me levou até lá foram as possibilidades que me apareceram. Sim, né? sim. E depois foi o gosto, né? O gosto depois de experimentar, né? Sim. Às vezes é só você fazendo o que quer que seja para você saber se você gosta ou não, né? Não tem como alguém... A moça tentou me dizer, né? A moça tentou me dizer, mas foi só fazendo mesmo e depois de um tempo, né? Do curso que eu passei a realmente gostar de geologia. Engraçado que aquele sentimento que passou dessa vez e é agora ou nunca, te segurou lá por um pouco mais, né? Senão talvez você tivesse saído antes, né? Talvez sim. Eu insisti um pouco no começo. Eu com certeza insisti um pouco no começo, até pela trajetória dos alunos, né? Que era um pouco diferente da minha. Os alunos também, depois que entram as pessoas que entram lá, entram em geral muito novas, né? Sim. Em geral muito novas, 17 anos, né? 18 anos, algumas. Não existe também uma maturidade que você obtém na faculdade. Sim. Saber o que você vai fazer por boa parte da sua vida, não que você necessariamente tem que fazer pro resto da vida, né? Logo, sim. 17, 18 anos é muito impossível, praticamente. Sim. Não será que as pessoas são predestinadas e parece desde criança sabem o que querem fazer? Né? Essas são privilegiadas, porque não vão passar pela agonia dessa... É isso mesmo. agonia dessa decisão. E eu não ia fazer a matrícula até o dia. Eu não fiz a matrícula, inclusive. A matrícula era até às 19 horas, se não me engano. E eu não ia fazer a matrícula. Quando deu às 19 horas, eu pensei, cara, eu acho que eu cometi um erro. Eu acho que eu deixei passar uma oportunidade. Eu liguei lá na sessão de graduação. Eu e minha mãe, a gente ligou lá. E ela falou, não, tranquilo. Até às 21 horas a gente está aqui, pode vir. Caramba. Fiz a minha matrícula fora do horário de matrícula, já tinha acabado. E no dia seguinte eu já estava na aula de cálculo. Puta que pariu. Saí de Diadema no trânsito, um mega estresse. Por quê? Pela indecisão, né? Por não saber se isso seria um caminho bom a seguir. Eu quase deixei passar essa oportunidade. Nossa, e hoje em dia eu não me vejo trabalhando com outra coisa que a geologia. Eu posso trabalhar em qualquer área da geologia. Sim. Posso trabalhar com áreas contaminadas, com geotecnia, com engenharia de petróleo, exploração mineral. Eu tendo geologia, muito provavelmente eu vou gostar do trabalho. De outros trabalhos, dificilmente eu gostaria. É maluco você falar isso, porque a gente que te conhece agora, né, depois de formado, já trabalhando aqui, sabe que você é apaixonado pela geologia. E é interessante saber que até os 49 do segundo tempo você fala, não, acho que isso daí não é muito legal, não. O jogo já tinha acabado, né? Já tinha acabado. O juiz, ele forçou a barra, né? Nossa Senhora. No dia seguinte eu tava lá para aula de cálculo e caí de paraquedas, né? E como é que você ia? De Diadema para USP todo dia? Ou o que você fez? Isso. Eu ia... Durante os 2 primeiros anos isso foi possível. Nossa. Era uma viagem, né? Vixe. E aí, a partir do terceiro ano, eu morei no CRUSP, que é um conjunto residencial para estudantes da USP, para os estudantes que são selecionados por critérios socioeconômicos. Sim. No quarto ano, passei a morar numa república, que se chamava Grau Vaca, com outros quatro geólogos, né? E aí, no quinto ano, eu consegui finalmente um estágio, né? Naquela época, não existiam estágios, praticamente. Estavam em extinção. Né? Sim. E foi uma luta para conseguir um estágio, né? Eu consegui um estágio graças a Priscila Petrelli, certo, ao Paulo Koch e ao Igor Hirayama. Os 3 trabalham na nossa área, inclusive, né? Precisei de 3 indicações, conseguiam um estágio, né? No laboratório de mecânica dos solos, e era trabalhando com área contaminada. Eu só não sabia o que era uma área contaminada ainda. Era trabalhando ainda com a difusão de vapores. Sim. Então, fazia ensaios geotécnicos e fazia medições associadas à migração de vapores em solos, né? Com diferentes características. Solos não saturados, né?
não saturados, variando o teor de umidade, de saturação, variando o grau de compactação, variando também o tipo de solo, né? Os latossolos vermelhos e amarelos. Era esse o serviço, né? E isso daí foi o que me colocou na área, sem eu saber, né, depois, né, o quão comum, né, o quanto a gente trabalha com essas questões, né. Bom, isso daí foi a minha entrada na área, né, e isso daí depois me levou, né, para uma consultoria ambiental. Então, isso que eu ia te perguntar, como é que você entrou como é que você entrou no gerenciamento de áreas contaminadas? Precisava do estágio, o pessoal aí, os amigos indicaram um estágio para você, qualquer um, e era áreas contaminadas, não diretamente áreas contaminadas, mas um laboratório ali, e depois você foi para a consultoria, é isso? Isso, depois eu fui para a consultoria porque esses ensaios estavam vinculados a uma tese de doutorado. Sim. E era necessário também um estagiário na consultoria. Sim, bom, estou aqui. Estou aqui e isso me levou para trabalhar em consultoria, né? E era uma consultoria com poucas pessoas, né? Eu sempre trabalhei em consultorias que trabalham poucas pessoas, isso acaba nos levando a lidar com diferentes partes do GAC, né? Então não faz estritamente uma única atividade, né? E de estágio até quando eu me formei, eu trabalhei em alguns projetos, a princípio projetos conforme a DD38, e posteriormente algumas coisas que não eram relacionadas com a DD38. Eu acho que o primeiro documento que eu estudei para valer, tudo bem, quando eu comecei o estágio, o Igor, ele me passou a IT39 e a DD38. Mas o primeiro documento que eu passei a estudar factualmente foi o RAGS 1989, certo. Que é uma atualização de um documento de 86 e que dá as bases para avaliação de risco à saúde humana. Sim, a base para o GAC, né? Porque o que a gente tem no GAC vem das avaliações de risco, vem do RAGS, né? Vem do RAGS, exatamente. Então esse foi o documento que eu realmente, o primeiro documento que eu realmente ensinei, que eu realmente apliquei, porque por alguma razão, alguma sorte, os primeiros projetos que eu trabalhei, eles eram fora, alguns deles eram fora de São Paulo, e os dois mais relevantes eram vinculados a rios, a rios impactados ou por uma indústria, no caso, e no outro caso por um rompimento de barragem. Então o CONAMA 454, 357, também passei a estudar esses documentos. Eram projetos um pouco fora da caixinha, né? Ainda hoje são projetos fora da caixinha, claramente a maior parte dos projetos de GAC não são dessa maneira, né? E acho que desde esse primeiro projeto, que era no Rio de Janeiro também, né? Muitos passarinhos. Ele era um estudo que eu tinha que estudar os sedimentos de corrente, água superficial, em porções abundantes, um trecho que estava inserido numa determinada área e a jusante, né? Então, com o objetivo de obter dados de background, né? Identificar fontes, né? E também cuidar o impacto de sedimentos de corrente por hidrocarbonetos de petróleo. Isso daí, acho que ainda hoje não são coisas assim tão comuns, né? Então, esse daí foi o meu primeiro projeto mais relevante, né? Então, isso me levou muito também a buscar coisas da EPA, né? Porque a questão de sedimentos fora do Brasil, ela é muito forte, né? Sim. Então, esse daí foi talvez o primeiro projeto relevante que me trouxe também um aprendizado, né? Esses projetos são os que vão nos ensinando as coisas. Né? Sim, você vai mexendo, né? Pesquisando e errando e corrigindo, né? E o segundo projeto, que aí também me ensinou uma série de coisas, era vinculado a um rompimento de barragem, né? E aí conduzi avaliações de risco à saúde humana em escalas regionais, né? Isso também a planilha da CETESB em si, claramente não é feita para isso. A DD38, ela também não é feita para questões em escala regional, né? Ela é muito vinculada a fontes, indústrias, comércios, fontes pontuais, em escalas que às vezes podem ser maiores, mas não tão grandes assim. E aí isso daí acabou me levando a buscar parâmetros para diferentes matrizes, né? Também interagindo com alimentos, material particulado, né? Peixe, isso. O RAGS dá o fundamento, inclusive, para avaliações de risco
Então, esse daí foi também um projeto muito relevante que eu trabalhei acho que cerca de 2 anos, né? Então, desde a elaboração de um documento que fosse análogo a uma DD38, né? Então, isso faz você tocar em diferentes partes, né? E sempre se apoiando muito no que existe na APA, né? E também na DD, né? Mas se sempre vinculado a muito estudo. Isso é algo novo, né? Então, quando você faz algo novo, você precisa buscar referências. Sim. E também estudos técnicos científicos. Então, assim, perguntas específicas que vão surgindo. Tá, legal, avaliação de saúde humana, mas que serve? Onde isso foi aplicado? Sim. Você vai buscar casos. Busca casos notáveis, né? Busca o caso do Love Canal, busca o caso da Shell, da BASF em Paulínia. Você vai buscando casos. Isso daí também é um aprendizado super legal para você ter no início de carreira, né? Desenvolvendo muita geologia. Eu tenho um problema com arcênio no quadrilátero ferrífero. Quais são as fontes naturais e antrópicas de arcênio? Sim. Quais são as especiações de arcênio? Elas têm toxicologia igual? Talvez tenha mineração de ouro no quadrilátero ferrífero há 300 anos. Talvez joga-se rejeitos associados a isso em rios há muito tempo. Talvez isso não seja dessa fonte, seja daquela outra fonte. Então, sempre vinculado a bastante coisa científica, né? E isso daí me criou um vínculo do GAC comigo. Eu percebi a relevância do GAC e também a relevância dos conhecimentos de geologia, sua aplicabilidade, né? A minha trajetória inicial é essa. E a geologia está muito ligada ao GAC, né? E você recentemente deu umas aulas muito legais, né, nos cursos da ESES e do SENAC. Eu mesmo peguei alguns ensinamentos das suas aulas e ponho nas minhas, né? Então, a gente vê que você é um cara entusiasmado pela geologia de várias formas, né? E no GAC mais fortemente, né? Então, tem algumas questões da geologia, da hidrogeologia, que eu queria que você explicasse aqui para nós, para mim e para os ouvintes. A primeira coisa, como funcionam as unidades hidroestratigráficas fora do contexto dos depósitos aluvionares, né? Nos depósitos aluvionares se depositam formando camadas com uma relativa continuidade lateral, diferenciadas umas das outras. Então a gente vai lá, identifica, delimita e caracteriza as unidades hidroestratigráficas. E num solo que é formado no lugar ali, que tem o solo residual, o solo de alteração, com suas estruturas da rocha ou sem estrutura da rocha, mas parece não ter continuidade lateral. No entanto, tem continuidade lateral, porque a água anda, o contaminante anda. Como é que a gente faz, né, numa condição como essa? O que você sugere, Guilherme? Essas condições que você trouxe são as mais complicadas possíveis, né? A definição de unidade hidroestratigráfica da DD38, ela é uma definição muito voltada ao GAC, né? Na minha opinião, essa é uma definição que foi aprimorada na norma BNT mais recente de investigação confirmatória, onde, além de citar sedimentos e rochas, cita-se o solo em si, né, como sendo o material, o substrato no qual nós estabelecemos unidades hidroestratigráficas na maior parte dos projetos, né? E creio eu, né, que essas definições, né, que são muito balizadas na continuidade espacial desses pacotes, desses substratos, desses horizontes, né, e no comportamento hidráulico distinto uma das outras, né? Essa definição ela foi muito elaborada no contexto, provavelmente aqui da cidade de São Paulo, no contexto onde a maior parte das áreas contaminadas estão inseridas, né? E essa definição, ela tem que ser inicial nas suas etapas de investigação, porque senão simplesmente você não consegue guiar a sua investigação. E você vai ter uma facilidade relativamente grande nesses contextos de os meandrantes, né, que você tem uma sequência clara, deposicional, né? Você tem heterogeneidades, mas que elas são facilmente mapeáveis, né? E a definição de unidade de estratigráfica ela depende também da sua resolução de investigação. À medida que essa resolução aumenta, pode ser que se torne mais complicado de você definir as suas unidades hidroestratigráficas. Bom, no contexto de solo de alteração, existem solos de alteração de vários tipos de rocha diferentes. Sim. Esses solos, por consequência, serão bem diferentes entre si, né? Aqui na Grande São Paulo, a maior parte dos solos de alteração estão associados
a granitos e gnáisses. Mas, por exemplo, na bacia de Taubaté, você vai ter solos de alteração de ritmitos, né? Solos de alteração de argilitos alternados com arenitos. Né? Então, são solos que vão se comportar de uma maneira bem diferente. Um caso recente que eu vi é um caso onde você tinha um solo de alteração de lignatito. Esse é um tipo de rocha, né, que gera bolsões, félsicos e máfia. E o solo de alteração disso vai gerar materiais de granulometria diferentes. Né? Então, material do bolsão félsico, geralmente quartzo e feldspato, o quartzo continuará sendo quartzo. E se ele tiver uma granulometria grosseira, ele pode virar um material com teor de areia relevante. Enquanto que os bolsões máficos, né, eles vão gerar um solo de alteração mais argiloso. Né? Então você vai ter esses bolsões e essas heterogeneidades que você vai ter muita dificuldade em mapear. Você pode tentar descrever sondagens, você pode usar técnicas de alta resolução, como um HPT, e parte delas vão ter continuidade espacial. E talvez você reconheça isso. Mas talvez a heterogeneidade seja tão grande que você não vai conseguir encaixar isso no contexto, no conceito, né, de unidade estratigráfica. A mesma coisa para ambientes sedimentares que tenham muitas lentes, né, ou camadas muito pouco contínuas. Né? Recentemente também tive um caso onde o HPT foi selecionado para melhorar a resolução da investigação. Ele foi selecionado para conseguir identificar os níveis hidroestratigráficos, níveis, né, não unidades, porque o conceito de unidade hidroestratigráfica, nesse caso, ele tem uma aplicabilidade muito complicada, né? E selecionar os níveis por onde o contaminante a água estava passando, né, e por onde nós podíamos buscar os contaminantes. Né? Mas quanto mais complicada a compreensão, mais difícil é a aplicabilidade do conceito de unidade hidroestratigráfica, e provavelmente mais esforços deverão ser gastos, né, na caracterização do material. E aí a pessoa é levada a fazer o seguinte, então, fala, puxa, é muito difícil, né, não tem continuidade lateral, é lente e tal, então não estou nem aí, vou instalar um poço com uma seção filtrante longa, seja o que Deus quiser. Aí você está amplificando o erro ou você está considerando algo razoável nesse caso, Guilherme? Nesse caso, com certeza, amplificando o erro. Até porque essa seção filtrante, né, vai unir coisas muito diferentes entre si. Né? Boa parte, nesse caso, nesse exemplo, pode ser oriundo de camadas confinadas, né, que não possuem relação entre si. Né? E a sua amostra ela vai ser uma mistura do que mais contribuir com a água e tudo mais, né? Uma mistura sem significado a nada disso. Né? Então, o que há de se alterar é a sua estratégia, né, de gerenciamento do caso. Né? Você tem que reduzir as suas seções filtrantes a níveis que sejam mais contínuos, né? Ou minimamente ao que tem relevância para o seu modelo conceitual. Talvez você queira entender o que chega no nível, mas quais desses níveis tem uma água que contribui para esse corpo d'água? Certo. Com certeza, não são todos. Certo. Então, há de se selecionar com base no seu modelo conceitual e ter uma amostra que represente o que você quer, o que você precisa medir. Né? Sim. Ao contrário, né? Tem gente que acha que quando são depósitos aluvionares, aí a unidade está lá, então a gente separa. Quando a gente não tem essa diferenciação clara, a gente junta tudo e vamos no tudão aí junto, né? E você está dizendo que é o contrário. Quando você tem uma complexidade maior, aí você tem que investigar com mais carinho e um olhar no campo, né, de pessoas habilitadas, que conheçam o assunto. Então você tem que investigar mais nesse caso, é isso? Com certeza. Eu não acho que a maior parte dos casos sejam os casos onde o conceito de unidade hidroestratigráfica não seja aplicável. Eu acho que são a maior parte dos casos. Né? A ausência desse conceito na maior parte dos estudos desenvolvidos, eu acho que talvez esteja associado a uma falta de familiaridade com esse conceito da DD38. Né? E aí, por consequência, não usando isso para guiar a investigação, isso acaba
prejudicando o trabalho. Porque é muito difícil você fazer uma investigação adequada sem usar esse conceito. Ele é um conceito que ele te ajuda. Sim. Ele te ajuda a saber onde monitorar a água subterrânea. Ele te ajuda a saber onde podem estar armazenados os contaminantes, né? Ele te ajuda a identificar cenários de risco, né? Então, sem esse conceito é muito complicado você caracterizar uma área, né? Concordo, né? E aí, dentro desse conceito que a gente precisa investigar, de acordo com a DD38, porém a DD38 não responde a todos os casos, o DD38, pelo que a gente está falando aqui, é o mínimo, né? Então, às vezes, a gente precisa ir além do que eles estão pedindo. E você falou assim, muitos casos as pessoas não fazem por, talvez, desconhecer a DD38. Daí eu te pergunto, será que as pessoas não conhecem a DD38 ou optam por não segui-la? E ao optar por não segui-la, você já viu alguém tendo trabalho recusado porque não caracterizou corretamente as unidades de estratigráficas? Meus alunos me perguntam isso toda hora. Fala assim, pô, Marcão, você está falando aí que tem que caracterizar, tem que não sei o quê, mas se eu não fizer isso, eu vou ter meu trabalho recusado, né? Então, como é que você vê isso acontecendo no dia a dia do mercado, já que você está, né, no dia a dia do mercado aí, Guilherme, batalhando? Né? Olha, eu acho que parte das pessoas não segue a DD38 por não conhecer factualmente partes dela, né? Mas também boa parte dos estudos realmente não são feitos em conformidade ao mínimo, né? Pode entender como mínimo, que seria a DD38. Existem estudos que não são recusados, apesar de não seguirem a DD38. Tem um caso que eu vi recentemente, né? Era uma área com uma ocupação industrial desde 1958 por uma tecelagem. A avaliação preliminar, ela tinha um modelo conceitual nível de confiança B. Existiam fontes atuais que cabiam investigações direcionadas, né? Mas existiam fontes de 1958 em diante, pelo menos, não entendidas completamente, nem perto disso. E bom, o modelo conceitual com nível de confiança dele, ele tem uma obrigação, de acordo com a DD38, de você reduzir essas incertezas pela adoção de métodos de screening ou probabilísticos. Sim. Isso repercute no plano de investigação confirmatória. Certo. E aí, uma outra consultoria, nesse caso, em relação à primeira, que foi a preliminar, fez um plano de investigação confirmatória, onde as áreas fontes, né, foram reduzidas aos galpões, né? E esse plano de investigação confirmatória, ele tinha alguns postos de monitoramento de água, não muitos, por galpão. E aí, para o plano de investigação confirmatória casar com esse novo escopo, né, foi elaborada uma nova preliminar, cujo modelo conceitual foi classificado como A. Vixe. Então, eu não sei se é um desconhecimento pleno, né, da DD38, porque a classificação como A, ela talvez justifique essas investigações diretas, né? Não que postos por galpão sejam suficientes, né? Nem isso, né? Claramente não. E aí, ao final desse processo, então, foi feita uma nova avaliação preliminar, um novo plano de investigação confirmatória. Esse plano foi executado. Concentrações de cloreto de vinila e tetracloretano foram identificadas em água subterrânea, né? Concentrações baixas, quando digo baixas, próximas ao valor de intervenção. Certo. Isso levou a uma detalhada, e nessa detalhada, postos periféricos foram instalados. E aí a detalhada também levou a uma avaliação de risco à saúde humana, né? Foi feita uma avaliação de risco à saúde humana. Postos de vapores, inclusive, também, postos de monitoramento de ar do solo, né? Foram instalados, né, em regiões periféricas do imóvel, né? E o plano de intervenção, finalmente, contemplava estritamente medidas de controle institucional, né, restrição do aquífero granular freático. E esse plano de intervenção, junto com todos esses estudos, eles foram alvo de um parecer, né? E esse parecer ele foi favorável a esse conjunto de estudos. Caramba! Então, esse parecer foi favorável. Isso tem também consequências. Né? Sim. Tem consequências. Então, assim, essas concentrações que foram identificadas, elas eram provavelmente a borda de uma curva. Sim.
Não achou a fonte, nem primária nem secundária. Nem primária nem secundária, é uma pluma provavelmente de origem interna. Né? Uhum. Então, os riscos associados a essa contaminação, eles não foram adequadamente estimados. Sim. O plano de intervenção pode não ser também aplicável a essa área. Né? Sim. Então, esses aí são os problemas mais graves que isso daí chancela. Existem outros também, porque para você elaborar um estudo nesse sentido, você não precisa de um consultor que tenha, por exemplo, cursado a especialização do SENAC de GAC. Você não precisa de um engenheiro ambiental coordenando essa investigação ou de um geólogo. Talvez você possa simplesmente simplificar tudo, né? E conduzir esses estudos de uma maneira simplista, né? E aí os projetos vão ter valores agregados menores. Sim. Além dos riscos negligenciados. Então, uma coisa anda em conjunto com a outra. Sim, né? sim. E isso reflete também no mercado de trabalho. Né? Projetos com valores agregados menores também terão contratações e profissionais, né? Que tenham um conhecimento especializado menor ou que não tenham um conhecimento especializado. Né? Com salário menor, é claro, né? Com salário menor. E a gente vê, né, esse processo de analitização que existe. Né? Poucas as consultorias que ainda conseguem ou que ainda mantêm, né, geólogos e engenheiros contratados. Né? As novas vagas não são nesse sentido. Né? E eu acho que tanto o problema do gerenciamento da área, né, que a gente citou agora, quanto essa situação, elas andam juntas. Com certeza, com certeza. Basicamente isso. Tentando juntar as etapas aqui. O mercado, a mão invisível do mercado atua contra o meio ambiente, né, porque favorece a negligenciar riscos ao fazer menos do que o órgão ambiental pede. Né? A mesma mão invisível do mercado, então, dá uma vida a empresas que praticam menos que o mínimo, portanto, cobram menos, e cobram menos porque pagam menos para os seus funcionários. Tudo isso levando a, como você chamou, uma analistização dos empregos no GAC. Eu achei interessante esse termo. Tá tudo ligado, né, Guilherme? Tudo ligado. E não só também a questão da pessoa que vai trabalhar no projeto, mas também assim com as técnicas de investigação. Esse caso citado aqui agora, ele era um caso que investigava compostos orgânicos voláteis em solo. Existe uma norma específica para se fazer isso. Sim. Essa norma ela prevê a necessidade de cravação de amostradores, né? Liner. Sim. Essa cravação ela tem um custo associado relevante. Quando você faz uma sondagem, essa é uma perfuração. Quando você crava o amostrador, é praticamente uma nova sondagem. Sim. Você tem um incremento de custos muito grande quando você faz isso. Nesse caso, em todo o projeto não teve a cravação de um liner. Nossa Senhora. Então, você não obedece à norma BNT. A norma ela existe por uma razão, né? Ela tem as suas justificativas técnicas em si. Sim. Não era um caso que você não conseguia cravar o liner. Né? Era um caso onde ele propositalmente não foi cravado. Isso não compunha o escopo de investigação daquele projeto. Então, isso daí vai repercutir também nas técnicas de investigação que são utilizadas. Sim. Então, você não vai usar um single tube você não vai nem cravar o liner. Vamos supor que você crave. Talvez você não vai usar um single tube com revestimento. Vai tentar fazer sem. Isso daí vai ter um impacto na qualidade da sua investigação. Ou você não vai usar um dual tube ou um piston sampler. Essas técnicas que geram dados com uma qualidade melhor, elas não vão ter espaço, né? E, em alguns casos, isso daí vai repercutir na qualidade do projeto, vai repercutir na possibilidade de você ter êxito nessa remediação. E outras técnicas perdem também espaço, né? É muito complicado você remediar uma área que tenha, por exemplo, um well method, que isso esteja comprometendo as suas concentrações máximas aceitáveis em água subterrânea, no ar do solo, né? Sem você saber exatamente onde está o well method, por exemplo. E claramente o resultado de uma investigação de solo adensada ou de um OIPO não conversa com a sua delineação
da presença do NECO com postos de monitoramento. Com certeza. Com certeza. As coisas não conversam entre si, não são a mesma coisa. Os resultados finais são absolutamente diferentes, né? Então, se uma ferramenta de alta qualidade como o OIP perde espaço, ele não precisa ser o OIP, pode ser outras análogas, né? Elas perdem espaço. As investigações, elas claramente vão repercutir uma qualidade inferior, né? E aí, isso daí vai estar nessa conjuntura que a gente está tratando agora, né? A gente é levado a imaginar o seguinte: a CETESB ou qualquer órgão ambiental não tem condições de olhar caso por caso, né? Ali, vai lá no campo ver o que o cara está fazendo. Então ela, no princípio, vai acreditar no que mostraram para ela. Mas eu estou ouvindo muitos relatos que a CETESB e qualquer órgão ambiental não estão conseguindo avaliar o que elas pediram. Nesse caso, todos os exemplos que você citou foi isso. Acabou sendo aprovado o plano de intervenção, acabou sendo aprovado a investigação, sei lá. Não aprovado, talvez, mas não foi reprovado como a gente imaginaria que estava acontecendo. Por quê? Por que isso está acontecendo? Você acha que está faltando gente na CETESB? Ou você acha que a CETESB está com outro olhar, assim, né? Diferente de 2017, logo que saiu a DD 38, e o olhar é diferente, o olhar é para encerrar o caso, e estão tentando pegar contaminações gigantes, e um pequeno erro aqui, outro ali, não estão olhando para isso. Sei lá, qual você acha que é a razão? Mas uma coisa que me veio à mente, com base nesse relato, né, é que essa chancela que é dada aos trabalhos que não cumprem as normas técnicas vigentes, né, faz com que os responsáveis técnicos por esses estudos se mantenham no mercado, né, e aí uma seleção que haveria, né, entre as consultorias que levam casos a justos termos de reabilitação, privilegiando as boas consultorias, acaba não existindo. Então, trabalhos que não cumprem as normas e esses responsáveis técnicos permanecerão conduzindo esses trabalhos, né? E esses impactos citados aqui anteriormente permanecerão ocorrendo, né? Agora, a causa disso, acho que ela é um pouco mais complicada de perceber, né? Do ponto de vista de quem julga, né? Eu não acho que isso seja claramente para todas as pessoas que estão nessa posição de órgão ambiental. Recentemente vendo também pareceres que solicitam complementações que são essenciais para o projeto, né? Tem também alguns exemplos nesse sentido, né? De tentativas de se reabilitar áreas com plumas abertas e bens a proteger a jusante, nesse caso um rio de classe 2, né? E o avaliador, ele, em 2 momentos, ele solicitou a instalação de pontos de conformidade. A pluma estava aberta, a justificativa que se existia era não é necessário delimitar a jusante, pois o modelo diz que a pluma não chega ao corpo d'água. Então, num primeiro momento, foi solicitado a instalação de postos de monitoramento da jusante. Esses postos foram instalados e foram codificados traços. E aí, uma segunda informação técnica foi falado o seguinte: olha, a pluma, de acordo com o mapa potenciométrico, não segue esse caminho preferencial. Os postos instalados a jusante devem ser instalados nesse sentido. E aí sim, esses postos foram os que identificaram que a pluma atingiu o corpo d'água. Então isso daí foi um papel fundamental também do órgão ambiental, né? Sim. E de um fiscal em específico, né? Que no caso tem inclusive grande experiência na nossa área, né? Grande conhecimento. E também existem aberturas, né, recentes que eu percebo do órgão ambiental para reuniões breves online para equacionar aspectos gerenciais que às vezes não estão claros, né, ou que geram problemas, né. E essas reuniões também podem ser importantes para adequada condução dos casos, né? Então, ao mesmo tempo, são coisas concomitantes, né? Coisas concomitantes. Você vê êxito em trabalhos que cumprem o mínimo, né? E também vê uma posição, em outros casos, fundamental para o bom gerenciamento do caso. Então,
Então, eu não acho que seja uma coisa só por um lado. Eu acho que isso está variando de acordo com o fiscal. Sim. Talvez seja isso que ocorra. Guilherme, uma outra pergunta técnica aqui do geólogo, aproveitando que você está aqui, né? Tem uma voz corrente aqui, né, que diz que o gerenciamento, as investigações e remediações aqui no Brasil são um pouco diferentes dos Estados Unidos, são bastante diferentes, porque o solo brasileiro tem mais argila, né? E ao ter mais argila, as plumas não andam tanto, né? Existe uma degradação maior, uma biodegradação talvez maior, principalmente das plumas, né? Não tanto das fontes, mas das plumas. O que você tem visto? Você tem visto isso? Você que estuda bastante esse tipo de coisa, o que você tem para dizer para nós? Os solos são mais argilosos e as plumas degradam mais mesmo? Eu acho que pensando acho que a base para essa discussão, para essa afirmação, pode ser o documento do Vaz, de 1996, Sim. Nesse artigo que ele foi bolado, né, para a geotecnia, né, e nós das áreas contaminadas acabamos usando ele, porque ele é a classificação genética de solos em ambientes tropicais. Então, nós vivenciamos isso em boa parte das áreas que o nosso contexto está inserido, né? E ele, no artigo dele, ele divide os solos conforme sua gênese, ou seja, a forma como eles são formados. Existem solos que estão in situ, né? Eles foram formados no local, ou não, existem solos transportados. Certo. Transportados via fluvial, via eólica, né? Via gravitacional. Então, colocar todos os solos, né, como sendo brasileiros e por isso ter uma determinada característica é um pouco complicado. Né? A geologia não respeita esses limites políticos, né? Sim. A geologia não respeita isso. E aí, acho que é fácil pensar nesse sentido, pensando nos solos de alteração. Solos de alteração, eles podem, quando possuem estruturas reliquiares da rocha, serem chamados de solos de alteração, ou quando eles perdem totalmente essas características, né, de solo eluvial. Então, isso daí compõe os solos residuais, né? Certo. E os solos de alteração, eles dependem estritamente da rocha. Sim. E a rocha, ela tem uma história, em geral, muito antiga, né, que nada tem a ver com o clima de agora. Inclusive, algumas nem foram formadas, nem são sedimentares, nem tem a ver com ambientes deposicionais. Então, o solo que é produto dessa rocha, ela depende estritamente da rocha. Se você tiver um solo de alteração de um arenito, seu solo será mais arenoso. Né? Se você tiver uma sucessão entre solos de alteração de arenitos e argilitos, cada camada será conforme o seu protólito, né? Que é a rocha original. E os solos transportados, por sua vez, eles vão depender do seu ambiente deposicional. Solos aluvionais, né, de rios meandrantes, né, eles têm uma sequência que geralmente se repete, né, na base, um material mais arenoso ou cascalhoso, né, uma coisa que os geólogos chamam de grana decrescência ascendente. Né? Então, você acaba tendo uma argila, né? Então, todas as granometrias, entre aspas, ocorrem no Brasil, né? E em termos de solos brasileiros serem mais orgânicos, né? No caso, talvez isso daí tenha a ver com a parte superficial, né? Mas quando a gente está tratando de solos de alteração de uma profundidade maior, isso já não faz mais tanto sentido. Né? Pois é. Um rio aluvionar no ambiente tropical, factualmente, acho que os seus sedimentos vão ter um teor de matéria orgânica maior. Né? Isso tem a ver exatamente com a gênese. Existem solos, de tudo que o Vaz descreve, existem solos de origem aluvionar, de origem eólica, de origem gravitacional. Aqui mesmo, aqui na Grande São Paulo, se você pegar uma área na periferia da cidade, fora da bacia de São Paulo, é muito comum você pegar áreas que têm solos de alteração de gneiss e de granito. Em cima desses, colúvios, que são solos de origem gravitacional, e na porção mais baixa, solos de origem fluvial. Então, todos esses solos foram identificados numa mesma área. Então, as coisas são, acho que essa afirmação de
que os solos brasileiros são mais argilosos e que as nossas plumas andam menos, talvez por isso, me parece fazer muito sentido. E que as plumas andam um pouco, talvez, o que pode acontecer é a falta de medição dessas plumas, a falta de monitoramento adequado dessas plumas, sim, né? Sim. Talvez esteja associado mais a isso do que a plumas que não andam, né? Então, tem alguns casos, né? Alguns casos, né? Eu recentemente peguei um caso que a pluma ela tinha 70 metros de comprimento, uma pluma de tênis colorados. Hoje em dia a pluma tem 490 metros. Não é que ela cresceu, ela só estava sendo medida um trecho de 70, 80 metros, né? Agora ela tem 490 porque poços com seção filtrante discretas, algumas com menos de 50 centímetros e balizadas pelo HPT, puderam identificar essa contaminação em porções mais a montante. É só isso que mudou. Você recentemente participou e foi autor e coautor de 2 trabalhos interessantes. Um deles se apresentou na ESAS, né, e outro você publicou na revista da ABAS, né, são muito legais. Esse da ABAS fala de uma análise geoestatística, né, e o que se apresentou na conferência, né, também foi muito interessante, um caso prático muito legal. Queria que você contasse um pouco desses 2 trabalhos aí, Guilherme, e que são realmente inovadores, assim, acho que as pessoas deviam prestar atenção nesses 2 trabalhos aí. Obrigado. O artigo toca um pouco no tema amostragem, né? Como selecionar as suas amostras e quais os impactos dessa seleção. Eu, quando entrei nas áreas contaminadas, eu percebi que existe um enviesamento muito grande da coleta das amostras com base, geralmente, né, numa varredura vertical, dos testemunhos de sondagem, com medidores portáteis, o PID. Os consultores eles buscam sempre as maiores concentrações, né, medidas no PID. Às vezes eles fazem considerações quanto isso é uma areia, por isso que volatilizou mais, ou isso é uma argila, por isso que volatilizou menos. Mas existe um enviesamento geral das coletas, né, às maiores concentrações. E existe também a questão de poucas amostras de solo. Esse artigo ele foi direcionado à quantificação de contaminantes em solo, tá? E amostras de solo. E essas ações na amostragem de enviesamento, elas possuem um impacto final na cubagem dos contaminantes. Você tem uma baixa resolução de amostras, associada a um alto grau de enviesamento das suas coletas. Então, a consequência geral disso, né, e que o artigo conclui, né, é que você vai ter uma superestimação da sua contaminação. Então, assim, você vai ter sondagens espaçadas, poucas amostras, e amostras aonde tende a dar mais. Então, a sua cubagem vai ficar muito grande, né? Então, o artigo ele compara uma investigação de baixa resolução com 5 sondagens, sendo uma na fonte e 4 para delimitação. Depois, uma investigação em alta resolução, com a amostragem de solo de perfil completo. E aí, a estimativa de massa de contaminantes por unidade de estratigráfica feita com base nos critérios estabelecidos pela norma BNT de investigação detalhada. Ela fala como delinear os seus públicos. E depois, esses mesmos dados, né, tratados tanto com o RDF quanto com a geoestatística. E aí, qual que foi a ideia? Outros mercados, eles estão buscando a cubagem, não de contaminantes, mas de outras coisas. Há muito mais tempo do que nós. Né? As áreas contaminadas é um mercado recente, é uma ciência recente. Né? Então, a geoestatística ela é amplamente utilizada por outras indústrias, né? E ela entende que as amostras são variáveis regionalizadas. O ajuste do variograma, que é o que é feito na geoestatística, ele vai ter dificuldade de ser feito, especialmente quando você enviesa a coleta de todas as suas amostras, e especialmente quando você tem muito poucos dados, né? E o artigo viu que especialmente em zona saturada,
essa contaminação em solo ela possui uma relevante continuidade espacial. E ela tem que ser entendida por unidade geoestratigráfica, senão o ajuste do variograma também vai ficar complicado. E o resultado final é dessa diferença em abordagem de investigação em termos de resolução. E depois, em termos de, entre aspas, consumo desses dados, né, gerou diferenças significativas na conclusão. Sim. Então, assim, a investigação em baixa resolução, que só delimitava a contaminação, né, ela teve dois problemas. Ela subestimou alguns contaminantes, porque eram tão poucas amostras que algumas coisas não foram nem vistas. E o segundo é que, como eram poucas sondagens e amostras muito distantes entre si, do que foi encontrado de contaminação ficou muito grande. Sim, é como se tudo tivesse, né, aquela concentração que você procurou, né? Você buscou encontrar, né? Então, se não me engano, ficaram 20 mil metros cúbicos de solo impactado. Isso daí foi reduzido para 1.500 depois da investigação em alta resolução e para 500 depois do uso da geoestatística e RDF, algo nessa ordem de grandeza. E isso daí vai ter um impacto direto nas ações de remediação. Se para essa área em questão for aplicável uma escavação, o custo dessa escavação é drasticamente diferente, pensando nessas áreas de atuação que são muito diferentes, né? Então, também considerações em relação à amostragem, né? O custo de uma amostra de solo para análise química de compostos orgânicos, perto do custo de uma sondagem ou perto de outras técnicas, ele é muito baixo. Sim. Então, reduzir essa quantidade de amostras que vão te mostrar factualmente onde reside a massa de contaminantes, ela não faz sentido, especialmente em etapas avançadas do gerenciamento de uma área contaminada, e especialmente no caso onde os riscos podem culminar numa ação de remediação. Sim, pois é. A análise química é muito barata, né? Como você falou, perto da sondagem, perto de trazer o liner na tua mão, é muito mais caro do que mandar a amostra para o laboratório, né? E se tiver que escavar, também. Então, aí, nossa senhora, né? Aí nem se fale, né? Então, a investigação para remediação, uma otimização de uma remediação, não fazer isso acaba impactando um custo enorme. Sim. E a respeito da apresentação na ESAS, né? Sim. Primeira vez que eu faço uma apresentação do gênero, né? Você estava lá, sim, né? Para assistir, outras pessoas também estavam lá. A apresentação minha e do Vinícius, né? E esse era um projeto muito relevante do ponto de vista de aprendizado. O Vinícius já conhecia esse projeto há um tempo. Faltou apresentar o Vinícius, Vieira, que é diretor aqui na COF, né, consultoria que eu trabalho. E aí, esse projeto, ele esbarrava em algumas dificuldades, né? Ele tinha algumas singularidades. Ele tinha fontes de contaminação antrópicas enterradas, mas que não eram tanques. Eram estruturas de concreto feitas para um antigo processo produtivo. E essas estruturas, elas foram construídas, com certeza, antes da década de 70, abaixo do nível d'água, numa planície aluvionar, né, do rio Tamanduateí. E o nível d'água é aproximadamente 90 centímetros. A base de uma dessas estruturas estava a 3,5 metros de profundidade. Que beleza. A primeira questão é como isso foi feito. Então, como isso foi feito. Aí a segunda questão é como isso foi fechado e ninguém sabe, né? E associada a essas estruturas de concreto, tinha uma pluma de contaminação em água subterrânea, em água de solo e em solo de compostos cetanos clorados, principalmente compostos cetanos clorados. E, bom, como remover, né, essa fonte, né? Está lá. É que você tem um aterro com boa parte de vazios dentro, um aterro dessas estruturas. Essas estruturas estão enterradas, né? Um aterro com tudo, né? Coisas de difícil perfuração, né? Coisas que não adianta você tentar, talvez, usar um termal, porque tem tantos espaços vazios, né? Seria complicado, né? Não adianta você querer
fazer uma aplicação in situ exatamente nesse material. Pois é. Não consegue acessar, né? Absolutamente de aterro, né? Você não consegue cravar ponteiras, você não consegue executar sondagens, né? E fora disso, né, você tem uma sequência, né, de uma argila orgânica, areia na base cascalhosa e topo da bacia de São Paulo com uma argila dura, né? Uma argila fraturada que também não atua como um apitarde. E você tem a maior parte da sua massa ou dentro desse aterro ou também no topo deste apitarde, sendo levado para fora do imóvel pela areia e uma pluma em ar do solo, um NA por vezes menor que 90 centímetros. Nossa. É difícil, né, extrair o ar do solo nesse contexto, né? Isso confere risco a ambientes fechados, né? Então, esse daí era um caso singular, né? E para a remoção dessas estruturas foi necessário o uso de estacas secantes. Né? Então, essa argila do terciário, né, você não conseguia cravar um liner adequadamente, muito menos usar, por exemplo, uma ponteira com BIP ou HPP. Essa argila, no primeiro momento, ela atrapalhou a investigação. Mas ela foi utilizada depois como um anteparo para essas estacas secantes, né? Para que durante o processo de escavação e remoção dessa estrutura de origem antrópica, a água, principalmente oriunda da areia, né, não inundasse a cava, né, com água contaminada e que depois o volume até foi calculado na época, o volume de água que entraria por essa areia era enorme. Nossa. Então, isso também seria um problema bem relevante, né? E aí, olha que legal, né? Então, a argila, que no primeiro momento foi um problema para a investigação, ela depois auxiliou para você apoiar suas estacas secantes, né? E depois ela foi alvo de soil mixing na base dessa cava. Esse soil mixing, ele ficou dentro de uma cortina de estacas. Ou seja, você tem uma argila embaixo e em cima você vai ter o seu material de aterro. A água que vai entrar e que vai depois preencher essa área escavada, essa cava ficou aberta por cerca de 2 semanas. Não entrou água nela. Essa argila, ela não alimentou essa cava com água. Então, a água que alimentou depois esse material de aterro, ou viria pela argila, pouca água, ou viria da água pluvial em si, de um material extremamente restrito. No topo, pelo piso, e na base, pela argila com soil mix. Agora, material redutor. E aí, por fim, o que foi que aconteceu, que a gente conseguiu fazer nesse projeto? A água pluvial deixou o nível da água dentro da área estaqueada mais alto. Então, você gerou um fluxo descendente de água subterrânea. E fez com que o soil mixing, que tinha um direcionamento a essa argila, né, que a gente chamava de unidade hidroestratigráfica 3, fez com que esse soil mixing levasse essa matéria orgânica e promovesse a redução também em níveis hidroestratigráficos, em unidades hidroestratigráficas mais profundas. Né? Abaixo da argila. Abaixo da argila. Então, a argila que foi uma dificuldade para a investigação, depois ela foi utilizada para a remediação. Né? Então, foi um projeto muito curioso no sentido de usar as dificuldades também a favor do projeto. E numa outra área fonte, existiam 2 áreas fontes nesse mesmo análogas, né? Essa outra área fonte que existia lá, a solução não foi a mesma, porque simplesmente não era possível remover as estruturas de concreto, porque parte delas eram maciças e deviam ser para a base de estruturas de equipamentos pesados, né? E outras eram factualmente caixas. Caixas de concreto. Nossa. Parte delas, acho que tinham 5 caixas. Nossa. Parte delas estanques e parte delas não. Algumas contribuíram para a contaminação da água subterrânea e do solo, outras contribuíram para a contaminação do ar do solo. Certo. E aí a grande questão é que elas não podiam ser removidas. Então a solução que foi encontrada, e aí a solução que foi encontrada um plano de contingência, depois de aberto e visto, porque a geofísica ela te permite entender a existência das caixas. Sim, pois é. Te permite entender o conteúdo dela, exato. viável a remoção isso, dela. nem se dá para tirar, não dá, exatamente. E aí removeu-se um material de aterro, né? Existiam líquidos também dentro desse material de aterro, depois a gente até analisou e tinha também clorado, né?
E aí, as paredes, elas tiveram que ser escarificadas. Meu Deus. E aí, a gente tirou também testemunhos, né, dessas caixas, né, das que eram estanques. O concreto era realmente espesso, mais de 30 centímetros. A gente tirou testemunho, né, de concreto. E você via nos testemunhos, assim, uma camada superficial de até 1 centímetro, que era a camada de concreto contaminado. Caramba, rapaz! A gente moeu essa parte, né, externa do concreto, enviou para análise, como se fosse solo. Sei. E, factualmente, ele tinha também concentrações de eternos fluorados acima do valor de intervenção, que não, obviamente, vai saber se para concreto, né, para solo, comparando qualitativamente, né, acima disso, né. Então, às vezes, até o concreto ele pode atuar em relação a uma fonte secundária. Né? Então, são projetos que trazem aprendizados, né? E aprendizados também em como dispor produtos de remediação em materiais distintos, né? Você tem uma argila dura do terciário da UH3, uma areia e uma areia cascalhosa, né? E também uma argila orgânica em si. Então, fora da fonte e da source que está embaixo dela, no caso, né? Você também tinha fontes secundárias que mereciam e que requeriam tratamento, que as metas de remediação precisavam ser atingidas, né? Cada um desses materiais requeria uma forma de disposição de produtos de remediação. Você não consegue dispor um redutor químico, por exemplo, da mesma forma numa areia ou numa argila dura, né? E talvez nem toda a argila dura vai contribuir para as concentrações em fase dissolvida que estavam indo para fora do imóvel. Talvez o topo dela é o que requeria tratamento factualmente. Porque as metas de remediação são estabelecidas para água subterrânea e água do solo, né, de acordo. E aí, Guilherme, dentro desse projeto mesmo, teve uma questão também desafiadora de injeção de produtos, né? Você falou que a jusante, né, você tinha que injetar algum produto de formas diferentes em unidades hidroestratigráficas diferentes. Então, se a gente pensar que tem uma areia, né, bem permeável, você injeta de um jeito. Se tem uma argila orgânica mole, uma injeção com uma pressão, você pode liquefazer a argila mole, depende de quanto ela for mole. E na argila mais rija, né, lá do terciário, né, do topo da bacia, em geral você não consegue injetar. Mas você precisava injetar. E como é que foi isso aí, então? Isso daí foi um problema, e o ensaio piloto ele tinha como principal objetivo não entender se o produto que o objetivo da redução iria reduzir nessa área. Já existiam evidências nesse sentido, né? A grande questão era aonde era necessária a remediação e como esse produto poderia ser alocado, né? A argila orgânica, fora da fonte, ou das remediações, ela não estava impactada. A questão mesmo ali era a massa de eternos fluorados que saía do imóvel pela areia. E essa massa ela era sustentada pelo topo da unidade hidroestratigráfica 3, que era essa argila dura da bacia de São Paulo. E fora da fonte de contaminação e da source em si, né, onde não há mais o DNEPA, né, mas que você tem a contaminação no topo dessa argila, que é oriunda do transporte em fase dissolvida e a absorção no topo dessa argila, né, ela estava atuando como uma fonte secundária para essa pluma. Então era uma porção da unidade estratigráfica 3 fora da fonte, que requeria tratamento, muito pouco espessa, mas que requeria tratamento. E aí, durante o ensaio piloto, a gente simulou a injeção desse produto de remediação, que era uma mistura de matéria orgânica, com ferro zero valente. E na areia, entre si, o comportamento já não foi uniforme. Então, assim, na base cascalhosa, você consegue injetar esse produto de forma dispersa, né? Onde o contato com o contaminante ele não vai ter problema algum, vai ser excelente. Mas na areia, fofa... A gente vê isso no Senac também, mesma coisa. Engraçado, né?
A mesma coisa. Você vê, é um contexto geológico análogo, né? Sim, sim. Nesse caso, as simulações foram feitas nas duas eras fúnebres. E as respostas foram análogas. As respostas entre as unidades hidroestratigráficas eram análogas, né? É interessante isso, né? Extrapolar para contextos geológicos análogos. Sim. Essa não é a primeira nem a última área contaminada por ETs explorados. A planície aluvional do Rio Tamanduateí, e perto da Bacia de São Paulo. Né? São conhecimentos que podem ser aplicados, né, em outras áreas. E aí, a argila já era esperada, né, que essa injeção ela só consiga ocorrer via fraturamento hidráulico, né? Mas na areia, que era fofa também. Às vezes a gente acha que está na areia que esse produto vai ocorrer de forma dispersa, né? Não. Ficava restrita a fraturas horizontais. Na argila, a fraturas verticalizadas, tá? Com 2 centímetros de espessura. A grande questão é que essas ações foram feitas fora da Sorsani, fora da área onde ocorre o TNEPA. Certo. Para não promover a existência de caminhos preferenciais. Mas nessa área em si, inclusive, já existiam diversos caminhos preferenciais nessa argila. Sim, sim. Cuja tectônica recente já deixou ela completamente fraturada. Sim. É por isso que ela não atuava como uma aquitarde. Né? É por isso que a contaminação ocorria na Sorsani abaixo dela. Né? Fora da fonte, não. Fora da fonte, realmente, era um transporte em fase dissolvida e adsorção, né, no topo da argila. Né? A resposta inesperada, né, na areia, né? E talvez a percepção, através desse ensaio piloto, muitas sondagens foram feitas para recuperar o testemunho, buscar e mapear essas fraturas, em termos de espessura, em termos de direção, para entender factualmente como se dava a dispersão em cada unidade hidroestratigráfica. Nós simulamos também na argila orgânica. A argila orgânica, o material de remediação gerava vários veios disseminados, o que seria ótimo, né, para a remediação de um eventual contaminante que lá estivesse, mas não tinha. Certo. Serviu apenas para conhecimento de como funcionaria. Na areia, a não ser a cascalhosa, o principal mecanismo para esse material nessa viscosidade, esse produto de remediação nessa viscosidade, seria por fraturas, não tão espessas assim, e em geral horizontais. E sendo horizontais é algo positivo. Sim. Essa era uma unidade hidroestratigráfica que horizontalmente ela tinha uma continuidade enorme, que você conseguia ter um raio de influência muito grande, visto que as suas fraturas eram horizontais, né, permaneciam nessa mesma unidade hidroestratigráfica, né, e você não ia precisar assim, de tantas injeções. Né. Mas a grande questão mesmo era atingir, talvez a massa transportada fosse mais fácil, mas era atingir o que sustentava ela, que era o topo da argila. Né. E isso daí é que o tratamento é complicado, independente da viscosidade do que você está colocando nela. E aí sim, essas fraturas, né, tiveram que ser adensadas, porque eram verticalizadas, né? Verticalizadas. Então, elas saíam rapidamente dessa unidade hidroestratigráfica. Você não queria avançar muito nela, porque a contaminação estava restrita ao topo dela. Isso daí era uma questão fora da Sorsani, né? Então, servia para você cessar a saída de contaminantes para fora da área, né, sob avaliação. E os resultados, tanto da remoção da fonte da Sorsani, acho que talvez seja o mais importante de tudo. Né? Você remove a fonte, você tem resultados imediatos, uma vez que foi na escavação, e depois você tem resultados posteriores nas unidades hidroestratigráficas mais profundas, em virtude da migração vertical de água subterrânea descendente, né? Que foi ocasionada pelas estacas, né, e pela recarga de água pluvial, mas fora da fonte, né, atacar essa superfície da argila, né, foi mais que o suficiente para você cessar também a contaminação na areia. Na verdade, não foi a injeção na areia, precisamente, que fez com que as concentrações saíssem da ordem de 70 mil de cloreto de vinila para menos de 300, né, e que isso se sustente há pelo menos 12 meses, né, pelo menos 12 meses.
E também com uma condição de redução de metanogênese muito forte. Né? Certo. Assim, você consegue também acompanhar, né, a residência do produto de remediação no local. Esse foi o caso da ESAS, né, mas um caso que misturou várias coisas e tinha também mais um desafio que a gente citou até agora, que era o vapor no ar do solo. Sim. Entre 0 e 90 centímetros, às vezes menos. Uma vez que você remove a fonte, você para com isso. Esse vapor. Mas nesse meio tempo, entre planejar, estruturar e executar uma escavação desse porte, você tem que mitigar esse potencial, né, de intrusão de vapores. Né? Isso foi feito com a descompressão de contrapiso. Caramba! Não é fácil descomprimir o contrapiso. Não, nem um pouco. Nem um pouco. A solução foram drenos, né? Drenos. E aí a grande questão do ensaio piloto para esses drenos era estabelecer um perfil construtivo que viabilizasse a descompressão de contrapiso numa área relevante, ao mesmo tempo que não se recuperasse água. Sim. O grande objetivo do ensaio piloto é isso. E isso é viável. Isso foi viável. Isso foi viabilizado pelo ensaio piloto. Né? Então, esse desafio técnico foi superado nesse sentido. Né? Mas você vê, é uma área que... Sim, difícil, né? Várias questões, né? Não, essa, inclusive, é a mesma área, né? Onde aquele artigo foi publicado. São aspectos diferentes de um mesmo entendimento, né? Aspectos diferentes de um mesmo entendimento. Então, essa área de escavação, factualmente, foi muito reduzida em virtude daquela investigação em estratégia de alta resolução, com o uso dos dados de uma outra forma. Interessante, é a mesma área, então eu não sabia disso. Legal. Sim, essa mesma área. Você falou vários casos de NEPL, né, de solventes clorados e tal, mas a COPF trabalha bastante com áreas com LNEPL. E, sei lá, recentemente, não tão recentemente, mas, enfim, há pouco tempo vocês estão usando o ultravioleta, né? Então, você tem as aulas que você mostra, a caixa de ultravioleta, o resultado da caixa de ultravioleta. A Natália também mostrou nas aulas dela, né? E como é que tem sido o uso? Então tem dado certo, pelo visto, né? Se vocês estão mostrando na aula, quer dizer que tá indo bem o negócio. Sim. Todas as técnicas, assim, nenhuma técnica é perfeita. Na nossa área, a sondagem manual, ela não pode ser completamente rechaçada, ela vai ter aplicações em vários casos, várias técnicas. As outras técnicas têm alguma aplicação, ela pode ser a melhor possível. Isso depende caso a caso. Não existe receita de bolo. Exato. Isso que é um negócio legal na nossa área, né? Isso que é um negócio legal na nossa área, né? Isso que é um negócio difícil também na nossa área. Sim. Não sei se você percebeu nos nossos cursos e que a gente está fazendo exatamente para a EUNEPO, com os órgãos ambientais. Existe uma busca muito grande por receitas de bolo. Exato. Existe uma busca muito grande por são quantos poços são necessários, isso. Como tem que ser o poço, por exemplo. Questão básica. Mas isso não existe, né? Tudo depende de um entendimento. No caso da caixa UV, ou outras ferramentas que são análogas, elas se complementam, ou para cada caso é um caso. Diferentes ferramentas podem ser usadas, né? A caixa UV, pelo que a gente vem percebendo, né, a primeira dificuldade que a gente teve foi estabelecer uma forma de registro dos dados. Usar a caixa UV é uma coisa, você abre ela, você acende a luz. Você acende a luz ainda não. Primeiro você bota o line, você depois, bem lembrado. Bom, depois você enxerga. Talvez você enxergue o que você estava lá querendo enxergar. Né? Então, como é que você vai registrar esse dado? Então, o primeiro desafio que a gente teve foi elaborar uma ficha para registrar esses dados. Ou uma sistemática de registro fotográfico para registrar esses dados. Então, o registro tem que ser contínuo. O registro ele tem que ser para todos os liners que você avalia, né? Tem que ser por sondagem, né? Talvez por line. E você vê, né, uma luz. É isso. Tem que extrair isso, né? Sem ser com uma foto, talvez. Vamos tentar com uma ficha.
Bom, então talvez você consiga fazer como se fosse um log. Você recebe logs em outras ferramentas, né? Então, de condutividade elétrica, ou de HPT, ou de um sensor, de LCD, enfim. Então, bom, a gente pode fazer um log qualitativamente. Aqui refletiu mais, menos, né? De forma contínua ao longo do liner, de acordo com a profundidade. Essa é uma estratégia possível. Certo. Ou não. Nós podemos... beleza, existe uma luminosidade, mas essa luminosidade ela não ocorre de forma aleatória. Talvez ocorra, a gente pode falar isso, mas em geral não. Ela pode ser uma luminosidade estritamente condicionada por onde está o NEPO, e a presença do NEPO pode estar condicionada por estruturas do solo. Certo. Vamos supor, eu tenho uma foliação verticalizada ou inclinada de um solo de alteração de longinares. Pode ser que o NEPO ele esteja condicionado por essa foliação. Então você vai ver algo estirado de acordo com a foliação. Isso é passível de descrição. Concorda? Sim. Ou não, pode ser que eu esteja numa areia. A gente conversou aqui de uma areia. A gente pode estar numa areia e o NEPO está completamente disseminado nessa areia. Pode ser também. Então, isso daí são formas de descrição da presença do NEPO. Você vai ver pela luminosidade. E aí entra mais uma questão, e que o Newton sempre alertava na época de descrição de liners no curso de GAC do Senac, né? Que é, quando você pega um liner e abre um liner, ele tá falando, tá vendo? Você também, tá vendo como ele está espelhado? Esse espelhado, né, que é a porção do solo que fica lisa pelo contato e movimentação dentro do amostrador. Essa porção lisa, ela faz com que o solo, com que você não consiga reconhecer as estruturas do solo. Isso tem uma série de implicações, não só para o uso da cachoeira, né? Porque para você descrever o solo, entender a gênese do solo, você precisa reconhecer essas estruturas. Com certeza. Senão é areia, argila, marrom ou vermelho. Isso. E acabou, né? Mas isso daí é importante para a parte de... Mas é importante também agora, né, nesse caso que a gente está discutindo, né, o uso da cachoeira. Você só vai conseguir entender como se dá a distribuição do seu NEPO se você conseguir ver a estrutura do solo. E se o liner vem espelhado, né, entre aspas, você precisa dar um jeito, né, de ver a estrutura do solo. Isso é complicado. Isso também demanda tempo. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai tirar porções do solo e virar para você conseguir enxergar? Ou você vai conseguir tirar uma fatia superficial, né, do solo que foi recuperado com uma espátula ou algo do gênero? E aí você tem que arrancar, né? Porque se você raspar, não adianta. Alisa novamente, se você raspar novamente. Então isso daí é mais um desafio. E qual que é a conclusão final disso? Você precisa de alguém em campo dedicado a isso. Você precisa de alguém em campo com conhecimento, com certeza, de descrição de testemunhos de forma sistemática por muitos metros. Então você precisa de um trabalhador que tenha um conhecimento muito específico. Senão o uso da cachoeira é só a mesma ferramenta, como todas as outras. Né? Que não vai extrair o melhor dela. O operador dela importa muito, muito. Para tudo na nossa área. Com certeza. Acho que essas são as nossas impressões iniciais. Né? Não existe uma dificuldade de você fazer isso sistematicamente ao longo de um projeto inteiro. Né? E uma dificuldade também em registro desses dados, que pode ser por uma ficha, pode ser descrito na sistemática consistente, né? Pode ser também por um registro fotográfico ou de vídeo, desde que você consiga vincular isso ao liner e à profundidade, para que aí no final você consiga usar essas informações do seu modelo conceitual. Consiga talvez usar essas informações para direcionar uma estratégia de amostragem, né? Então é uma ferramenta boa, mas que você precisa ter todo esse aparato por trás. Né? Não é só ter a caixa. Não, com certeza, com certeza. Como tudo, né? É isso mesmo. Como tudo. E eu lembrei agora uma questão, não sei se a gente consegue inserir no outro tópico, o fraturamento. Nesse ensaio piloto,
a execução de sondagens para recuperação de testemunhos e a certo. descrição cautelosa desses testemunhos, né, Sim. para identificação e caracterização dessas fraturas, teve também associado com a conclusão de que existe a possibilidade de que boa parte dos produtos de remediação que são dispostos por aí estejam associados a um fraturamento hidráulico ou pneumático. E que o entendimento e a frase do nossa, nós não podemos fraturar, senão nós vamos causar uma piora na contaminação. Factualmente, isso pode acontecer, mas factualmente também, boa parte das vezes que as pessoas acham que não estão fazendo isso, elas estão fazendo isso. Sim. Elas só não estão olhando, escrevendo posteriormente olhando isso. E até um artigo muito interessante sobre isso é um artigo da FRX, né, que relaciona diferentes produtos de remediação, desde ozônio ao permanganato, a outras soluções mais viscosas, com os diferentes litotipos, né? Então ele considera argilas, areias, siltes e por aí vai. E aí ele tenta entender os principais mecanismos de disposição dos produtos de remediação conforme o litotipo. E a conclusão desse artigo é que a maior parte da disposição de produtos é via fraturamento, inclusive com a disposição de ozônio, por exemplo, que é um ar. Ainda que em baixa pressão, ainda que em areias, boa parte da dispersão desse produto de remediação é por caminhos preferenciais. Tem até alguns estudos que esse artigo da FRX relaciona e apresenta fotografia dos caminhos preferenciais causados pela injeção de ar, né, no caso com ozônio. Até o ar, que talvez você ache que legal, ele vai se desprender muito bem, microbolhas, areia, vai que é uma beleza. Às vezes não, né? Então, assim, acho que a gente tem que ficar atento a isso, né? A caracterização e entendimento muito criterioso de para onde está indo o produto de remediação alocado na área, né? E de como isso varia em termos das unidades hidroestratigráficas, né? Isso varia bastante, né? Eu acho que é algo que a gente tem que estar atento. Com certeza, muito atento, muito atento. A gente tem feito aqui uma série sobre o futuro do GAC, né? Eu tenho perguntado para as pessoas, a gente tem discutido várias questões aqui. Como você vê o futuro do GAC, Guilherme? O que vai acontecer daqui a alguns anos? Os órgãos ambientais vão estar mais exigentes, vão estar menos exigentes? Nós vamos estar olhando para esses contaminantes, ou vão estar olhando para os PFAS ou outros contaminantes emergentes? E o trabalhador, vai melhorar a situação para o trabalhador, ou a mão invisível do mercado vai continuar na nossa garganta apertando? Olha, eu acho que uma coisa vai acabar andando junto com a outra, né? Eu acho que a evolução do nosso mercado, ela depende também do órgão ambiental, depende em grande parte do órgão ambiental. Acho que existe um movimento de comentários nesse sentido, de busca de entendimentos nesse sentido, será que o mínimo está sendo feito? Quais serão a repercussão do que está sendo feito? Né? E isso daí acaba, as discussões, a conversa, né, entre pessoas que estão dispostas a discutir a área, né, acabam repercutindo na própria área. Né? São as pessoas que, em geral, fazem a área, né? As pessoas fazem isso tudo, né? Então, eu acho que pode haver uma evolução a partir de discussões do gênero, né? Acho que as discussões técnicas sempre, quanto mais forem feitas, mais favorecerão o nosso mercado. Eu acho que essa é a principal forma de aprendizado. Eu aprendo muito discutindo com as pessoas que estão ao meu redor aqui na CONF, muito mesmo. Sempre as visões opostas, elas, numa discussão técnica, elas levam adiante, né? Então, acho que a evolução do nosso mercado vai passar por diferentes pontos de vista, pela quebra de paradigmas, como, por exemplo, os solos brasileiros são argilosos, logo nossas plumas não andam muito. Olha, beleza, pode ser que isso sirva para uma área, mas será que isso serve para tudo? Será que temos mesmo receitas de bolo, né? Então, acho que as discussões e quebra de paradigmas é o que pode nos levar adiante, né? E as condições de trabalho, né, do mercado, ela vai repercutir
o nível técnico dos projetos, né? E o nível técnico dos projetos também vai repercutir na resolução dos casos, né? Se ela é uma resolução adequada, com termos de reabilitação, realmente conduzente aos resultados obtidos, né? Ou se não. E aí, isso daí pode abrir espaço para que os geólogos se mantenham nas áreas contaminadas, né? E não migrem para a engenharia, para a geologia de petróleo, como a gente viu recentemente, Sim. ou mesmo para a geotecnia, ou para a mineração. Já teve alguns geólogos que eu vi fazendo esse caminho, e simplesmente por essa diferença de mercado, né? Sim. Então, eu gostaria realmente que os bons profissionais fossem mantidos nesse mercado, não só geólogos, mas também os engenheiros ambientais e áreas adjacentes, né? Eu espero que uma coisa vai andar com a outra. Legal. Bom, Guilherme, agora estamos quase nos aproximando do fim. Agora você tem aí o direito de me fazer uma pergunta, se você quiser. Vou fazer uma pergunta. O Lucas comentou comigo, o Lucas Vincigarra comentou comigo, falou, olha, sempre tem um espaço para uma pergunta, prepara uma pergunta, pensa em uma coisa, pode ser que tenha esse espaço. Tá bom, vou pensar em uma pergunta. A pergunta é, qual é o espaço que o gerenciamento de áreas contaminadas ele deve ter em cursos de ensino superior que existem? Eu vou te dar um exemplo. No curso de geologia da USP, foi o que eu fiz. Lá naquele curso, são penalizados tópicos relativos à geotecnia, à geologia ambiental, de sílios e das áreas contaminadas, ou à geologia de petróleo. E são enfatizadas durante todo o curso de graduação matérias como petrologia hígrida e metamórfica, que é basicamente o estudo de rochas híbridas e metamórficas. Quase como se os outros tópicos da geologia fossem menos geologia. Então, como você acha que é o espaço, né, do GAC, né, e de aspectos relativos ao GAC nos cursos de ensino superior? Você acha que a parte que a geologia entra no GAC é menos geologia do que geologia hígrida, por exemplo? Não, eu não acho, né? Claro que eu não acho. O interessante, né? O meu pai é geólogo, né? Formado lá em 69, né? Era para se formar em 68, se formou em 69, e tinha também essa discussão ali, mas no caso a mineração e o petróleo eram geologia de verdade e a geologia de engenharia era menos, né? do que era menos geologia. Ali, já nos anos 2000, tinha geólogos que se formavam e falavam, não, você não é geólogo, você é geólogo de posto de gasolina, né? Portanto, era menos, né, muito menos do que o geólogo, entre aspas, de verdade. Mas aí, claro, né, você viu na sua turma e outras turmas posteriores que o mercado do GAC tem absorvido muitos geólogos, né? Então, eu acho que as universidades, né, os cursos superiores de geologia e de engenharia ambiental, que acontece não com preconceito, mas acontece um esquecimento do gerenciamento de áreas contaminadas na graduação, acho que deviam olhar mais para isso e deviam enfatizar mais. Primeiro porque é relevante para a saúde, né, para a saúde humana. Segundo que é relevante para o ambiente, para o planeta. E terceiro que é uma condição de mercado que tem se apresentado que você não pode fechar os olhos, né? Então acho que porque afinal de contas tudo é mercado, né? A geologia, a mineração, o petróleo, é tudo mercado. Então as áreas contaminadas também é um mercado importante que as universidades têm deixado de lado e eu acho que não deviam deixar de lado. Na engenharia ambiental, quando eu fiz, não tinha nada disso, né? E muitos anos depois também é muito raro ter uma disciplina específica de gerenciamento de áreas contaminadas, exceto, curiosamente, no curso não curiosamente, né, mas no curso de graduação lá no Senac, onde o Rodrigo Cunha dava aula. E aí tinha, né, obviamente, um nível elevado ali no ensino do GAC. Mas é isso, acho que as universidades deviam olhar melhor para isso, sim. Legal, professor, concordo. Acho que também disciplinas, né, de gerenciamento de áreas contaminadas ou outras, né, de tópicos que acabam sendo relevantes, né,
hidrogeologia, né? Hidrogeologia e transporte de contaminantes, né? Sim. Existem diversas matérias que acabam contribuindo no final das contas, né, para o gerenciamento de uma área contaminada, e aí poderia acabar tudo ficando cristalimente embutido, né, nos cursos de graduação que existem. Esqueci de falar também um detalhe, né? Eu falei sobre como a universidade deveria encarar. Agora, o GAC deveria acolher melhor os geólogos também, né? O geólogo é fundamental na nossa área, né? Se você não tiver um olhar de geólogo para as coisas, você não tem o GAC, né? Tudo está ligado ao meio. Então, você tem que ter geólogos bons trabalhando aqui, para que o olhar do geólogo se espalhe para outras formações. Então, o GAC deve acolher melhor os geólogos e acolher em todos os sentidos, inclusive de pagá-los adequadamente. Eu acho que isso é um ponto importante que o GAC tem deixado um pouco de lado isso daí, né? Então, coloca tudo no mesmo balaio, sendo que, ao colocar tudo no mesmo balaio, o geólogo se sente talvez desprestigiado e vai procurar alguma outra coisa melhor, no sentido de ganhar mais, né? Então, a gente tem que prestar mais atenção nisso. Isso daí, na verdade, tem a ver, né, com toda essa discussão, né, que nós traçamos até agora, né? Sim. Eu acho que é uma condição que o geólogo acaba sendo submetido, mas que o engenheiro ambiental também passa por uma situação análoga, né? Porque é uma situação geral do mercado atualmente, e que me parece que nem sempre foi exatamente assim, né? Talvez tenha havido uma mudança nos últimos anos, né? Legal, Guilherme, antes da gente fazer o encerramento final aí, queria que você também, fizemos um podcast recente sobre livros e tal, eu sei que você também gosta desse assunto, vê se você gostaria de indicar um ou dois ou mais livros aí para as pessoas, pode ser de GAC, pode ser de geologia ou não, do que você quiser. Não vou indicar um de GAC, vou indicar dois livros diferentes. Né? Uhum. Assim, nós, né, trabalhadores do GAC, boa parte, né, acaba trabalhando muito com relatórios, escrita, leitura. Às vezes fica um pouco complicado conduzir leituras extensas, né? Mas um livro que me pegou de surpresa e que me fez quebrar um paradigma, né? Que é uma leitura de história em quadrinhos. É um livro que chama Sábado dos Meus Amores, que é do Marcelo Quintanilha. Ele é um quadrinista brasileiro e nesse livro específico tem várias histórias do cotidiano do Brasil, de vários tempos. Histórias que misturam aspectos poéticos ou trágicos. Uhum. Então você vai ter trabalhadores de 1890 em indústrias, as primeiras indústrias, ou então um caso banal de um torcedor do Flamengo que gostaria de manter sua cerveja no freezer para o time dele não dar azar no jogo. Então ele é um autor muito bom em retratar o nosso cotidiano. Uma leitura muito rápida, com ilustrações ótimas, né, que é uma leitura de história em quadrinhos. Mas também uma outra leitura que eu recomendo, que talvez seja uma das leituras preferidas que eu já tive, que é o livro a autobiografia de Malcolm X, como contado para Alex Haley, que é eu não tenho muito hábito de leitura de autobiografias ou de biografias, mas esse livro me chamou bastante atenção porque é uma história singular, né, de uma pessoa que ao longo da vida dela mudou drasticamente o seu ponto de vista sobre uma série de coisas, né, e que era uma pessoa muito inteligente, que conseguia passar os seus pensamentos aos outros, conversando, né, e que passou por momentos de evolução muito pontuais. Quando ele foi preso, né, passou a ler muito na cadeia, né, isso foi uma quebra de paradigma para ele. Né. Quando ele passou a conviver com pessoas fora do círculo social dele, ele mudou novamente a opinião dele. Então, esse é um livro marcante, que eu recomendo bastante a leitura. Tem duas versões, uma da editora Record em português. É uma versão um pouco rara, vocês vão ver no selo que os preços até ficam um pouco caros, né? Mas também tem uma versão que vende na Amazon, em inglês, do mesmo livro. E a leitura também ela é fácil.
e pode servir ainda para treinar um pouco de inglês, né? Legal. Mas é um livro que eu recomendo bastante e que é difícil, né, chegar aos nossos ouvidos. Não é um livro muito recomendado por aí. Legal. Bom, Guilherme, eu agradeço pra caramba, foi muito legal. As pessoas não sabem disso quando estão ouvindo esse podcast aqui, mas a gente conversou bastante antes aqui, né? Então foi muito legal aqui, eu gostei pra caramba dessa noite aqui que a gente passou gravando. Então agradeço demais e agora as palavras finais são suas, aí o podcast é seu. Fale à vontade. Obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite novamente, esse espaço de debate valioso que nós temos. Não só esse, a newsletter também é algo que compõe, né, a leitura de boa parte das pessoas da nossa área e também é um espaço onde as pessoas podem falar. Gostaria de agradecer também pelas aulas no curso de GAC que você me deu, no curso de hack também, né? Acho que a evolução do conhecimento que eu tive por conta desses cursos, dessas iniciativas, é enorme, né? Aqui na consultoria que eu trabalho, foi uma oportunidade também de trabalhar com pessoas, né, que estavam muito atualizadas em relação a 2038 e que puderam fazer essa ponte, né, entre o que foi aprendido nesses cursos e a prática, né? Então, acho que é isso. E aquela amiga, né, vizinha que te orientou ali sobre a geologia, disse que era legal e tal, e o pessoal da secretaria que ficou até as 9 da noite te esperando para fazer a matrícula, né? É verdade, tem que agradecer a eles também, né? A eles também. E ao pessoal que me conseguiu um estágio também, né? Legal. E também a todos os amigos da área aqui, que acabam sendo o pessoal que vem da geologia para depois, né? E o pessoal de trabalho também, né? A equipe aqui da COF, que são as pessoas que eu convivo bastante, onde as discussões técnicas realmente são comentadas, discutidas e que levam ao conhecimento, né? Então, obrigado, né? Eu vou deixar separado essas questões que a gente discutiu na aula, né? Tanto de artigo na ESAS, quanto de outros tópicos, né? E aí a gente disponibiliza ao final, né? Mas, enfim, obrigado pelo convite, né, finalmente. Nós podemos deixar disponíveis aqui os artigos, né, que nós discutimos durante o podcast, né? E encorajo que você continue com essa iniciativa de convidar pessoas da área, né, tanto de consultoria, quanto de empresas de sondagem, quanto de laboratórios, né, para a gente fomentar essas discussões que são as que realmente nos levam adiante. E, bom, obrigado, professor, obrigado a todos. Valeu, Guilherme. Um abraço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Foi uma belíssima aula, né, de unidades hidroestratigráficas a Malcolm X, de geologia na escola, né, na graduação, ao fraturamento na remediação, de argilas em solos brasileiros ao uso de luz ultravioleta, mas o melhor de tudo, vocês puderam ver a paixão com que ele fala de todos esses assuntos e a dedicação, o lastro teórico que o ajuda a tomar as decisões na vida prática profissional e o fazem enxergar coisas que poucos conseguem enxergar. Enfim, gostei muito e aprendi muito, espero que vocês também. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, estudando, né? Por conta do apoio de vocês. E mais uma vez repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos esperançando as pessoas e continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todo mundo e para as futuras gerações. Fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.